Aqui nós estamos numa cidade que chama... Já esqueci o nome. Enchanté. Parei mais uma vez aqui. Aqui tem umas áreas de serviço que são bem pequenas e que é só pra parar. Tá vendo? Tem um banheiro que é quase como uma Anteriormente, fossa. no canal da Fer Falcão. Fossa, de verdade, gente. É um buraco. Você agacha no buraco e faz xixi. Por isso que eu não curto muito parar nesses lugares aqui. Mas enfim, parei só pra mostrar pra vocês e porque eu vou pegar minha sobremesa. Quem me conhece sabe que eu como minha sobremesa primeiro. Então tem aqui tem só 2 mesinhas pra fazer piquenique. As famílias param, às vezes quando eles têm sanduíche pra comer, porque o pessoal aqui tem costume de fazer sanduíche pra comer. Eles não param e pagam horrores pra uma família inteira. Por exemplo, aqui tem uma família com 1, 2, 3, 5 crianças e 2 cachorros, vejam bem. Então, né, imagina pagar comida pra toda a galera, então eles fazem lanche e param na estrada pra comer. Até loguinho. Olá pessoal, estamos aqui no Parque Nacional de Bambuzal. Vocês podem ver aqui, é a entrada, bambus. Bambus, bambus, bambus. Peraí, mas no final do outro vídeo, eu tava chegando no meu destino e de repente eu fui parar no meio do bambuzal? Como assim? Não. Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês. Eu cheguei então em Florac. Vou escrever aqui na tela pra vocês o nome da cidade. E eu fui pra lá a convite da minha amiga. É uma amiga que é casada com um gendarme. Então é um casal que eu conheci quando eu ainda morava na Gendarmerie, né, com o meu ex-marido. E eles continuaram meus amigos. E no começo desse ano, eles se mudaram pra Florac. Depois eu escrevo tudo certinho onde a gente tá, que região que é, vai ficar tudo aqui na tela, tá bom? E tem que usar máscara, então vocês vão me ver de máscara. Vamos lá. O marido dela pediu pra ser mutado, né? Pediu a transferência dele mais pro sul da França, porque os dois têm família lá, né? Tanto os pais dela quanto o pai dele. E então ele foi transferido logo antes do confinamento. Eles terminaram a mudança, né? O caminhão chegou com tudo deles, né? Os móveis, tudo, 2 dias antes do confinamento aqui na França. Então, né? Eles passaram um pequeno aperto, mas deu tudo certo. Então eu fui visitá-los em Florac. Aqui vocês podem ver algumas fotos, então a gente acabou parando no caminho, né? Então quando eu cheguei na terça à noite, né, não deu tempo de fazer nada, né? A gente só jantou e dormiu, tava bem cansada. Quarta-feira, então, de manhã, nós pegamos a estrada para ir até o Bambuzal. Então eu vou marcar aqui o nome e a cidade onde ele se encontra. No meio do caminho a gente parou, quando vocês viram aquela placa, né? No meio do caminho para falar sobre a paisagem, né? O que a gente vê, as estruturas, as cidades. O que é interessante aqui do sul é que, então eu vou mostrando aqui as imagens do parque, né, de bambus, e vocês vão vendo aí um pouco as imagens e ouvindo minha história aqui, né? Vou parar um pouco para um pequeno vídeo na primeira estrutura que a gente visitou, que era um caminho aéreo que a gente andava aqui nessas cordas. Vejam um pouco aqui o vídeo. Aqui a gente faz um caminho nos fios, é um caminho aéreo que eles chamam, e a gente pode andar em tudo lá, dá pra ver? Um pouco mais pra frente lá, todo o caminho. Tem uma parte para as crianças, e aqui é só pra quem é adulto. Dá pra ver lá embaixo? E os bambus. E aí depois, enquanto a gente vê aqui essa parte que eles fizeram como uma vila da Tailândia, né? Então vocês podem ver tudo que é feito com bambus, né? A construção, os utensílios, tudo feito em bambu. E então, continuando minha explicação, aqui nessa região da França existem vilinhas, né? Eu vou colocar desse jeito, vilinhas, mas eu vou escrever aqui em francês como que a gente fala, hameau. São vilinhas que não tem nada, são geralmente 10 a 15 casas e só.
Então não tem nada mesmo, não tem farmácia, não tem padaria, não tem um mercadinho, não tem nada. É realmente uma microvila no meio das montanhas, só com casas, e as pessoas têm que ter carro, né, para poder ir para a cidade vizinha mais próxima para comprar coisas, enfim, para trabalhar, etc. Não sei muito bem da onde vem essa cultura, mas parecia algo muito natural. Meus amigos, eles falavam como se fosse algo muito natural. Aqui no sul tem isso, então assim, não entendo muito bem a cultura, mas deve ser realmente para as pessoas que querem calma, tranquilidade, realmente ficar no meio da natureza e, né, não ter estresse, nada, né? Então elas moram realmente nesses locais isolados e tem as vilas próximas onde elas podem ir comprar o que elas precisam, né? E morar realmente nesse local mais isolado. Explicando então esse bambuzal, na verdade a história dele, eu vou colocar a data aqui certinho, depois eu vou conferir, mas ele foi criado então nessa data por um homem, vou escrever o nome dele aqui também, que era apaixonado, né, que ele fez uma visita para a Ásia e ficou apaixonado pelos bambus, né, gostava muito da paisagem de lá, de como tudo era feito, né, com bambu. Então ele trouxe para a França, nessa época, alguns bambus, uns brotos de bambus, e plantou. E aí, como uma piada, né, piada minha, mas o bambu, não sei se vocês já tiveram a experiência, quando a gente planta, se não põe realmente num local meio confinado, ele espalha, né? Então, se você plantar o bambu no seu jardim sem fazer uma delimitação, assim, né? Delimitar o lugar dele, ele vai espalhar, pegar o terreno inteiro. Então, eu acho que no fim, deve ter sido isso que aconteceu, porque foi crescendo bambu, e aí ele resolveu criar esse parque de bambus. Mas, brincadeiras à parte, ele era alguém que gostava muito da cultura, né, asiática, então ele criou esse espaço, né, com os bambus, e depois, com o tempo, as pessoas foram conservando e acabaram criando esse parque, que é bem grande. Se eu conseguir achar na internet em quilômetros quadrados quanto faz, né, o terreno do parque, eu coloco aqui pra vocês. Mas enfim, e é bem bonito porque, como vocês podem ver nas imagens, tem várias plantas, flores que eles trouxeram de lá, tem o parque japonês que eles fizeram, muito bonito. Então assim, tudo é bem, né, eu quis colocar aqui as imagens para vocês porque eu acabei fazendo fotos muito bonitas, ressaltando a natureza mesmo. Alguns insetos, assim, algo bem bucólico, né? Eu tava bem inspirada no dia, achei tudo muito bonito, então vocês vão vendo as imagens aqui. Tem até um pé de maracujá que eu achei, e eu acabei comprando, no final da visita, né, tinha uma loja, e eu acabei comprando o pé de maracujá, tinha no vaso, e eu comprei. Depois eu vou mostrar uma outra foto pra vocês de como ele chegou por aqui, né? Porque, vejam bem, ele fez uma longa viagem de volta comigo, né? Então aqui mais um vídeo numa nova cidade, vamos lá. Aqui nós estamos numa cidade que chama... já esqueci o nome, vou marcar depois. Esse é o centrinho. Aqui tem uma fonte. Vocês podem ver aqui. É a arquitetura e as ruazinhas. E depois faço mais outras imagens. Aqui vocês podem ver na foto a fonte que se chama Fonte Pagode. Ela se chama assim porque parece com a estrutura asiática, né, do pagode. Ela foi construída em 1649, foi oferecida para a cidade por dois cônsuls, Lafarelle e Latour. Eles eram negociantes com o Oriente e gostavam da arquitetura, né, de lá, então foi por isso que eles ofereceram esse presente para a cidade. Vocês podem ver que ela é feita, o teto dela todo colorido, ele é feito em cerâmica com verniz. E essas cores são bem características da cidade de Anduza, né? Então isso é bem característico da região, esses telhados coloridos. Tem até casas na cidade que tem esses telhados coloridos. A própria prefeitura tem o telhado assim, com as cores, né? Com a cerâmica envernizada, colorida de Anduza. Aqui vocês podem ver um super sorvete que a gente tomou no centrinho, aquele centro coberto, chama realmente Praça Coberta, né, que apareceu no vídeo, no primeiro vídeo, onde eu não lembrava o nome da cidade.
E mais um vídeo aí pra vocês. Pelas ruas de Anduze. O sol. Um pouco mais do centrinho. Lá aqui uma construção em pedra medieval. Aqui a gente tem o Hotel de Ville, que é a prefeitura. E não faço ideia porque tem arquitetura romana no Palácio da Justiça. E lá... Então aqui vocês podem ver a Torre do Relógio. A história dela começa em 1320, com a sua construção que durou em torno de 50 anos. Ela tem 3 andares e era uma torre de observação e um meio de defesa contra os mercenários que atacavam muito a cidade durante a Guerra dos 100 Anos, né? Aquela guerra entre a França e a Inglaterra. No começo ela era chamada de Torre Redonda e a partir de 1559, quando instalaram o relógio, ela passou a ser conhecida como Torre do Relógio. Foi por causa desse relógio também que ela não foi destruída por ordem de Richelieu. Richelieu era o ministro do Luís XIII e foi nomeado em 1624. E então ele tinha ordenado a destruição dos muros da cidade. E a Torre do Relógio foi então deixada de lado, né? Não destruíram. Nela nós podemos ver também, eu não tirei foto infelizmente, mas também tá anotado, dá pra gente ver o registro das estações do ano e dos signos do zodíaco. Ela faz parte do inventário de monumentos históricos desde 30 de março de 1978. Aqui ainda algumas construções típicas da cidade. E no final desse dia nós fomos tomar um pequeno banho de rio. Isso que é bem legal, o rio é limpo e a gente pode nadar. Deixo vocês então com esse último videozinho e uma foto bem bonita de flores que a gente encontra na beira do rio. E, bom, acho que vocês perceberam, não deu para terminar de falar das minhas férias com esse segundo vídeo. Eu vou fazer um terceiro e último vídeo para contar o finalzinho da minha estadia em Florac para vocês. Agora, para acabar o dia, a gente vem nadar aqui no rio. Que o rio é limpo e a gente pode nadar. Tem a estrada ali atrás, ó. E a gente pode nadar aqui. E tá calor, hoje tá bem calor, tava 40 graus. Então, nadar pra finalizar o dia. E agora é quase 7 da noite, mas ainda tá solzão. Então, até a próxima, pessoal. Espero vocês.